Então vamos lá, Luiz. Ó, continuando a nossa aula, eu vou compartilhar aqui com você Uhum. minha tela aqui. Aqui. Mais ações. A outra aula lá é esse modelagem matemática? O que que é? Isso, de modelagem matemática. Hum, Ó, modelagem matemática, sistemas então, elétricos. aí, ó. Tá vendo minha tela? Pô, Então vamos lá, ó. Então, você chegou a assistir às aulas de modelagem de circuitos elétricos? foi a de ontem, né? Não, 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 da semana, faz umas 2 semanas que eu já tô trabalhando com ela. eu acho que não cheguei, não. Você não chegou a ver nada de circuitos elétricos? Circuitos elétricos. Circuitos elétricos é outra matéria distinta, não é? Não, mas a gente está vendo agora modelagem de circuitos elétricos. Lá a gente está vendo análise de circuitos elétricos. Hum, Você chegou a ver isso daqui, ó? Esse quadrinho aqui? Ah, não, esses quadrinhos assim, É. eu vi na aula, né? Isso, em aula. Na, Você chegou aí em na aula, nossa última aula presencial, você tava presente, né? tá. Tá, então vamos lá, ó. Então a gente estava aprendendo a fazer modelagem matemática de sistemas elétricos, né? Então a gente Uhum, conversou que o primeiro passo para a gente resolver um sistema elétrico é identificar o tipo de sistema que ele é. Uma vez que a gente identificou o tipo de sistema que ele é, a gente tem que aplicar a lei que rege esse sistema elétrico, tá? Então a gente uhum, viu que os sistemas elétricos, então a gente viu que quando o sistema é elétrico, as leis que organizam ele são as leis de Kirchhoff. Então tem a lei de Kirchhoff das correntes e a lei de Kirchhoff das tensões, tá? E a gente uhum, viu essa relação aqui, ó, entre resistor e indutor. E aí a gente modelou alguns sistemas elétricos, né? A gente fez uhum, circuito RC, RLC, alguns circuitos mais demorados, alguns um pouco mais elaborados, tá? Essa daqui a uhum. gente fez é a abordagem clássica, tá? O que eu vou te Certo. ensinar a fazer agora, ela é uma facilitação do que a gente aprendeu até agora, tá? A gente vai Uhum, utilizar agora o que a gente chama de abordagem de fasores, ou uma abordagem de impedância, tá? Então, o que, que a uhum, gente faz? O que a gente faz nessa abordagem, tá? Para a gente encontrar uma função de transferência de um circuito elétrico, é possível escrever as equações diretamente na transformada de Laplace, tá? Sem a necessidade uhum, de escrever equação diferencial. Só para circuitos elétricos, é possível a gente fazer essa simplificação. Como que é possível uhum, a gente fazer essa simplificação? Transformando todos os elementos passivos em impedâncias, tá? Então, onde tem uma resistência, eu transformo em uma impedância. Onde tem um capacitor, eu transformo em outra impedância. E aí todas as relações de tensão do circuito vai ser Z é igual a E sobre I, tá? Então, olha uhum. só. Lembra que quando você está fazendo circuitos 2 comigo, né? Sim, Quando a gente está no domínio do tempo, a primeira coisa que a gente faz é passar para o domínio dos fasores, frequente. para resolver um exercício do domínio da frequência, para resolver um exercício de circuito 2. Aqui é Uhum, a mesma ideia, tá? Então uhum, vamos lá. Ô Luiz, uhum. posso pedir um favor para você, cara? Seu Pode. microfone tá fazendo muito chiado e tem um cachorro latindo no fundo. E eu tô gravando a aula. Será que tem como você mutar? E aí, se você tiver uma pergunta, você desmuta e faz? Sim, peraí. Aí, qualquer dúvida que você tiver, é só desmutar e fazer na hora, tá? Não fica tímido, não. Qualquer dúvida é só fazer. Então, quando a gente tem um circuito elétrico, a gente pode adotar uma abordagem de impedância. O que é a abordagem da impedância, tá? A gente vai substituir todos os terminais onde for um resistor, uma capacitância ou uma indutância pela impedância complexa, tá? O resistor continua R, o capacitor continua 1 sobre C e a indutância continua
LS. Então, olha aqui. E agora eu vou compartilhar com vocês. Eu vou mudar aqui minha câmera. Opa, deixa eu alternar aqui minha câmera. Você tá vendo bem aí o papel? Tá de boa para você? Tá sim. Assim? Então vamos lá. Sim. Vamos lá então, ó. Luiz, então como que funciona? Olha só. Então a gente viu, como eu falei para você, a gente vai substituir. Deixa eu abrir aqui o Teams. Aí. A gente vai substituir, então aqui, ó, onde tinha uma resistência R, tá? Que valia R, a gente vai substituir isso daqui. Tá dando para você ver de boa ou se eu fizer assim melhor, ó? Melhor? Do jeito tava bom também, não tava ruim, não. Ó, a gente tinha uma impedância R, a gente vai substituir isso daqui. Onde tinha uma resistência R, a gente vai substituir isso aqui por uma impedância. E Z aqui vale R, tá? Se a gente tiver uma indutância de valor L, a gente vai substituir isso daqui também por uma impedância Z. Onde Z aqui vai valer L vezes S, de Laplace, tá? Onde a gente tem um capacitor C, a gente pode substituir aqui também por uma única impedância Z. Nesse caso aqui, ó, o Z vai valer 1 sobre C S, tá? E a gente pode adiantar aqui também alguns casos que eles estão em série, ó. Então, se eu tenho uma resistência em série com uma impedância, a gente pode substituir todo esse conjunto aqui, ó, de resistência em série com impedância, a gente pode substituir em série com indutância, desculpa, a gente pode substituir por uma única impedância Z, que vai valer R mais LS, tá? A gente pode substituir. Opa, desculpa, virei errado aqui. A gente pode substituir. Se a gente tiver, ó, uma resistência R com um capacitor C, a gente tem aqui uma resistência R em série com um capacitor C, a gente pode substituir esse conjunto aqui por uma única impedância Z, onde esse Z aqui vai valer R mais 1 sobre CS. E se a gente tiver aqui também, ó, uma impedância em série com um capacitor C, uma impedância L em série com capacitor C, a gente pode substituir por uma única impedância Z, que vai ser esse aqui, ó, LS mais 1 sobre C S. Tá joia? Esse daqui, ó, a gente pode simplificar ele, ó. Vamos vir aqui para baixo, ó. Esse Z aqui, ó, a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum, vai dar CS. CS que divide 1 vezes R vai dar R CS mais 1. Esse Z aqui também, a gente pode simplificar ele. Vai dar aqui CS LCS quadrado mais 1, tá? Então, essas daqui, então, se eu pego um circuito, e aí eu vou voltar aqui para mim, ó. Vou voltar a compartilhar a minha tela com você. Espera aí, ó. Opa, o Danilo tá querendo entrar. Deixa eu admitir ele. Oi, Danilo, tá ouvindo a gente aí? Dá uma desligada. Tá ouvindo? Ó, Danilo, deixa eu explicar para você o que eu estava explicando pro Fernando aqui, ó. Então vamos lá.
Então, ó, o que eu estava explicando para ele? E os circuitos elétricos, tá? A gente pode substituir eles por impedâncias complexas. E quando a gente faz isso, a gente pula uma etapa na minha modelagem, tá? Que é a etapa de transformada de Laplace. Para circuitos elétricos, a gente consegue já escrever as equações direto na forma de Laplace. Não precisa fazer a transformada. Como que eu faço isso? Eu vou trocar todos os elementos passivos do meu circuito por impedâncias complexas. Então, onde tiver uma resistência, eu vou colocar uma impedância Z1. Onde tiver um capacitor, eu vou colocar uma impedância Z. Onde tiver um indutor, eu vou colocar uma impedância Z. Onde, se for uma resistência, essa impedância vai valer R. Se for uma capacitância, essa impedância vai valer 1 sobre CS. E se for um indutor, ela vai valer LS. Então, olha aqui que eu mostrei que eu estava mostrando para ele. Então, aqui a gente tem, ó, o nosso circuito, tá? Onde tem uma resistência R, eu vou trocar essa resistência R por uma impedância Z, e o valor desse Z é igual a R. Onde eu tenho um indutor L, eu vou trocar por uma impedância Z, onde o valor dessa impedância é LS. E onde eu tenho um capacitor C, eu vou trocar por uma impedância Z, e o valor dele vai ser 1 sobre CS. Se eu tiver uma resistência em série com o indutor, eu posso trocar eles por uma única impedância, cujo valor vai ser R mais LS. Se eu tiver uma resistência em série com um capacitor, eu também posso trocar esse conjunto por uma única impedância. O valor dele é R mais 1 sobre CS. Tá? E se eu, simplificando, fica RCS mais 1 sobre CS. Mesma coisa, ó, se eu tiver um indutor em série com um capacitor, posso trocar por uma única, que é Z, uma impedância Z, que é LS mais 1 sobre CS. Então, olha só como isso funciona na prática, tá? Então, vamos lá. Então, olha, eu tenho inicialmente, ó, eu tenho esse meu circuito aqui, ó, LRC. A gente já encontrou a função de transferência para esse circuito, tá? Só que a gente fez isso utilizando o método clássico, tá? A gente vai fazer a mesma coisa agora utilizando o método das impedâncias complexas. Então vamos lá, vamos fazer esse método agora. Pessoal, tá todo mundo vendo bem a minha... Tá todo mundo vendo bem a minha câmera aqui? Tá sim, professor. Tá de boa? Ó, se tiver embaçado qualquer coisa, vocês me avisem, por favor, tá? Tranquilo. Ok. Então vamos lá. Aqui, ó. Falem pra mim o que vocês preferem. Assim, mais longe ou mais perto? Acho que mais longe tá melhor, professor. Quer ver? Então, olha só. Então, o primeiro conjunto que a gente tinha era esse daqui, ó. Era um circuito R, L, C. Tá? Onde eu tinha, aqui valia R, aqui vale L e aqui vale C. Eu tenho uma entrada EI de T e a minha saída, ela é E0 de T. É a tensão dissipada no meu capacitor. Tá? Isso daqui é uma resolução para o domínio... O que a gente fez aqui? A gente aplicou a LKT, escreveu a EDO para esse sistema, a gente aplicou uma solução no domínio do tempo. Tá? Como que a gente vai fazer? Como que a gente usa as impedâncias complexas? Então, olha aqui, ó, a gente vai substituir. Aqui eu tenho uma resistência em série com uma impedância, tá? Eu vou substituir eles por uma resistência em série com indutor. Eu vou substituir eles por uma impedância Z1. E o meu C aqui, ó, eu vou substituir por uma impedância Z2.
Tá joia? Então vamos lá, ó. Então vou redesenhar esse circuito aqui, ó. Aqui a gente tem Z1 e aqui a gente tem Z2. Olha só, se eu passei esse sistema para o domínio da impedância, a minha entrada aqui, ó, já está no domínio de Laplace. Então não é mais E de I de T, é E de I de S. E a minha saída aqui também está no domínio de Laplace. Ela vai ser E0 de S. Tá? Então agora, pessoal, o resto a gente calcula exatamente da mesma forma. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular, aplicar LKT na minha malha 1. Tá? O que o LKT fala para a gente? Que as elevações de tensão é igual às quedas de tensão. Então vamos lá. Aqui, ó, então aqui eu vou pôr para circular uma corrente I de S, tá? Então vamos lá, ó. Então a gente tem aqui, ó, menos E I de S mais a minha, ó, passou por aqui, né? Passou por uma fonte, é uma, entra negativo. Aqui, mais a minha queda em Z1 mais a minha queda em Z2. Isso daqui é igual a 0. Esse meu E está negativo, eu vou passar para o lado de lá, positivo. Pessoal, lembra que quando a gente estava fazendo, quando a gente estava aqui, a gente tinha uma tabela que na resistência, a tensão na resistência era R vezes I. Atenção, isso na resistência. A tensão no meu capacitor era 1 sobre C integral de I de T. E a tensão no indutor era L derivada de T. A gente tinha que saber como que eu representava a queda de tensão para todos os elementos, tá, pessoal? Para impedância é muito fácil. A tensão na impedância é Z vezes I. É igual para todo mundo, ó. Não muda. Então, qual que é a impedância? Qual que é a queda de tensão na impedância Z1? É Z1 vezes I. Mais, qual que é a queda de tensão na impedância Z2? Z2 vezes I. Isso daqui é igual a E de I de S. Essa daqui é a minha equação para a malha 1. Eu vou chamar de 1. Pessoal, tem mais alguma malha aqui para eu fazer? Não, né? Então, se vocês lerem no caderno de vocês, o primeiro passo é fazer a equação das malhas. Depois, todas as malhas. Só tem uma malha. Depois, é escrever a equação da saída. Eu já fiz para todas as malhas. Vamos fazer agora para a minha saída. A minha saída E0, ela é a queda de tensão na minha impedância Z2. Queda de tensão e impedância é sempre o valor da impedância vezes a corrente que passa nela. E aí de S. Pronto, ó. Agora a gente vai encontrar a nossa função de transferência. A nossa função de transferência, pessoal, ela é a minha saída, E0 de S, que é igual a Z2 vezes I, dividido pela minha entrada, E de I de S. E a gente já viu quanto que vale, ó. Vale isso daqui, ó. Vale I de S e multiplica Z1 mais Z2. Pessoal, se eu tenho I de S multiplicando em cima e embaixo, eu posso cancelar eles, não posso? Então a minha função de transferência fica Z2 por Z1 mais Z2.
Agora, pessoal, vocês me perguntam, bom, eu vou deixar o meu resultado no domínio das impedâncias? Não. Agora, no final, a gente vai voltar ele para o domínio do tempo. Como? Então, a gente viu aqui, ó. Vamos lá. A gente viu aqui que a função de transferência E0 por EI de S, ela é Z1 sobre... Não, desculpa, Z2 sobre Z1 mais Z2. Pessoal, acompanha comigo aqui, ó. Z1, ele é uma resistência em série com uma indutância, né? Se a gente comparar naquele primeiro papel que a gente achou assim, ó, se eu tenho uma resistência em série com uma indutância, o valor de Z é R mais L, S. Então, Z1 vale R mais L, tá? E o meu Z2 aqui, ó, o meu Z2, ele é um capacitor. Se a gente olhar aqui, ó, quando é o capacitor vale 1 sobre CS. Ele é um capacitor que vale C. Aqui vale E. Aqui vale... Então, ó, o resultado dele é 1 sobre CS. Tá? Então, ó, agora aqui, no lugar de Z1 e Z2, a gente vai substituir os valores deles. Então, eu tenho aqui, ó, que E de 0 de S por E de S vai ser quanto que vale Z2? A gente já viu quanto que vale Z2, ó, vale 1 sobre CS. Quanto que vale Z1? R mais LS. Quanto que vale Z2? 1 mais CS. Então vamos lá, ó. Aqui, pessoal, em cima, por enquanto, eu vou manter... Aqui eu vou fazer o mínimo múltiplo comum da CS. CS que divide 1, CS vezes R, R, C. CS que divide 1, CS vezes L, CL, vezes LS, R, desculpa, C, L, S quadrado. CS que divide CS, 1 vezes 1 mais 1. Ó, CS está dividindo em cima e está dividindo embaixo. Eu posso cortar. Então, a função de transferência do meu sistema, E0 de S por EI de S, ela vai ser 1 sobre CLS quadrado mais RCS mais 1. Exatamente, pessoal, o mesmo valor que a gente achou lá no primeiro circuito, quando a gente fez a primeira vez. Só que agora, ó, ficou uma resolução bem mais enxuta. Vocês entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Entendi. Entenderam? O jeito é bem prático. Bem mais prático, né? Bem mais. Bem mais. Vamos fazer mais um exercício pra gente treinar, então? Ô, professor, você tá gravando a aula? Tô gravando. Ah, beleza, porque a Lady teve um imprevisto lá, ela não vai conseguir enviar a aula. Não, sem problema, tô gravando sim. Beleza. Ó, então vamos lá. Pessoal, ó, vou voltar aqui. Vamos fazer mais um exercício aqui pra gente treinar? Então, ó, a gente tem agora aqui, ó, esse circuito, tá? Que é um circuito que a gente já fez e encontrou também, tá? Ele é um circuito um pouco mais elaborado. Então, vamos fazer ele aqui no papel. Ó, vamos lá. Ah, pessoal, agora que eu acho que não vai chegar mais ninguém, antes de fazer esse exercício, deixa eu ter uma conversa com vocês. A partir de segunda-feira, vai ser padrão todos os professores usar o Teams, tá? Por que a gente está fazendo essa mudança? O corporativo disponibilizou ele para a gente utilizar. Ele é um software de reunião da Microsoft. Ele é caro, então foi um investimento que eles fizeram para esse período de enquanto a gente está tendo que ter aula isolada.
Então a gente não vai ter mais aquele problema do Zoom de a aula cair, tá? E todo mundo reconectar. A aula vai funcionar perfeitamente o tempo todo. Não vai ter mais problema nenhum. Então, e como que vai funcionar? Uma vez que a gente cria a nossa sala de aula, a nossa aula ao vivo, vai ser o mesmo link, não vai mudar, tá? E isso para todas as matérias, tá? O que os professores vão fazer? Todos os professores vão criar todas as salas de aulas e segunda-feira eles vão colocar na primeira aula na primeira aula de toda a matéria lá no AVA. Então, vocês vão entrar, por exemplo, segunda-feira eu dou teoria de controle. Então, você vai entrar segunda-feira lá na teoria de controle, você vai na primeira aula de teoria de controle e vai ter o link para a aula, tá? Na aula que você tiver terça-feira, você vai entrar nessa aula, você vai na primeira aula e vai ter o link para a aula. O link não vai ficar mudando. Então, toda semana vai ter o link lá na primeira aula, tá? Então, vocês vão entrar nas reuniões assim. De todos os professores, todas as matérias vai ser padronizado. Lá na primeira aula vai ter o link, você entra, clica e aí você vai para a sala de reunião do Teams. Agora todo mundo vai usar o Teams, vai estar lá na primeira aula, não vai ter mais aquele tem que enviar o e-mail para todo mundo, vai estar certinho lá na primeira aula sempre, não vai mudar. Tudo bem? Alguma dúvida? Essa primeira aula que você fala, o que é? Quando você entra lá no AVA, não tem aula... Primeira unidade, né, do não portal. tem unidade 1, aula 1, unidade 2, aula 2. Ah, certo. Ah, entendi. Vai estar lá na primeira. Entendi. Então, olha aqui, pessoal. O primeiro circuito que a gente tem, ó, o circuito que a gente tem que a gente quer encontrar é esse daqui, ó. Primeiro a gente tem ele no domínio do tempo. Então ele está aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, R1, R2, T1, T2. A minha entrada é E de T e a minha saída, ó, ela é E0 de T. É a tensão no segundo capacitor. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai passar esse sistema para o domínio das impedâncias complexas. Então, essa resistência aqui que está sozinha, a gente vai chamar ela de Z1. Então, eu vou anotar aqui do lado, ó. Z1, ela é uma resistência, então ela tem o próprio valor dela, que é R1. Esse meu capacitor também está sozinho, ó. Eu vou chamar ele de Z2. Bom, o meu capacitor, a gente viu que a gente substitui assim, ó. Vai ficar 1 sobre T1S. Tá? Essa minha resistência aqui, ó, eu vou chamar ela de Z3. A minha Z3, se ela é uma resistência, é o próprio valor dela, que é R2. E esse meu capacitor aqui, ó, eu vou chamar de Z4. Então, Z4 vai ser 1 sobre C2S. Então, eu vou transformar esse circuito que está no domínio do tempo para o domínio de Laplace. Então, ele vai ficar aqui, ó. Z1, Z2, Z3, e Z4. A minha entrada aqui, ó, é EI de S. E a minha saída aqui, ó, ela é E0 de S. Então pronto, ó, já transformei ele para o domínio das impedâncias complexas. Já está no domínio de Laplace. Então aqui, ó, agora o jeito de fazer é igualzinho da outra forma. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou rodar aqui, ó, duas correntes de malha, I1 de S, e aqui vai rodar I2 de S, tá? Então vamos lá, ó. Passo a passo para resolver um exercício de malha de malha elétrica é, primeiro, aplicar o LKT em todas as malhas que eu tenho. Nesse caso aqui eu tenho duas malhas. Então vamos lá, ó.
Vamos aplicar LKT na malha 1. Então vamos lá. Pessoal, quando eu passo por uma fonte, eu tenho um negativo. Então, menos E de I de S. Mais a minha tensão em Z1, mais a minha tensão em Z2. A soma algébrica das quedas e ganhos de tensão ao longo de uma malha fechada é igual a zero. Esse meu I de S está negativo, eu vou passar para o lado de lá, positivo. Pessoal, qual que é a queda de tensão na impedância Z1? É o valor da impedância, Z1, vezes a corrente que passa nela, I1 de S. Mais, qual que é o valor da queda de tensão na impedância Z2? É o valor da impedância, Z2, vezes a corrente que passa nela. Olha, quando eu estou analisando a malha 1, eu tenho I1 passando no sentido e I2 passando no sentido contrário. Então, é I1 de S menos I2 de S. Isso daqui é igual o meu E de I de S, eu passei para o lado de cá. Então, vou aplicar a distributiva aqui. Ó. Então, fica aqui, ó, Z1 I1 de S mais Z2 I1 de S menos Z2 I2 de S. Isso daqui é igual a E de I de S. Tá? Ó, vou colocar o meu I1 em evidência. Então, fica aqui, ó, I1 de S que multiplica I Z1 mais Z2 menos I2 de S. Z2 é igual a E de I de S. Então, eu vou chamar essa aqui, ó, essa minha equação de 1. Tá? Bom, vamos lá, pessoal. Já apliquei o LKT para a malha 1. O próximo passo é fazer para outra malha. LKT da minha malha 2. Vamos lá, o LKT da malha 2. A gente tem aqui, ó, vamos rodar aqui, ó. Então, eu tenho a minha queda de tensão em Z2 mais a queda de tensão em Z3 mais a queda de tensão em Z4. Tudo isso daqui é igual a zero. Qual que é a queda de tensão em Z2, pessoal? É o valor da impedância Z2 vezes a corrente que passa nela. Quando eu estou analisando a malha 2, olha, está passando I2 nesse sentido e I1 no sentido contrário. Então, é I2 de S menos I1 de S. Mais Z3 aqui. Qual que é a queda de Z3? É Z3 vezes a corrente que passa nele. Em Z3 só passa I2 de S. Em Z4, quanto que passa? Mais a queda de tensão em Z4 é Z4 vezes a corrente que passa nela, que é I2 de S. Isso daqui é igual a zero. Bom, eu vou aplicar a distributiva. Então, vai ficar aqui, ó, Z2 I2 de S menos Z2 I1 de S, tá? Mais Z3 I2 de S mais Z4 I2 de S é igual a zero. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o I2 em evidência e eu vou passar o meu I1 para o lado de cá. Para que eu vou fazer isso? Bom, a gente sabe que a gente vai ter que cancelar a corrente, né? Porque para ser uma função de transferência, as únicas coisas que podem variar é I1 é a minha entrada, que nesse caso é E de I, e a minha saída, que é E de zero. Nada mais pode variar, só elas. Então, eu vou precisar cancelar a corrente. Então, a gente sabe que a gente vai precisar de uma equação que relacione as correntes. A gente já fez exercício o suficiente para ter essa expertise. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Então, ó, vou colocar o I2 em evidência. Se eu colocar o I2 em evidência desse lado, fica
Z2 mais Z3 mais Z4. Tá, negativo passa positivo. Z2 e 1 de S. Bom, eu vou isolar o meu I1 de S. Então, esse Z2 vai passar dividido. Então, ó, I2 de S multiplica Z2 mais Z3 mais Z4 sobre Z2 é igual a I1 de S. Bom, eu vou chamar aqui essa minha equação de 2. Bom, o nosso próximo passo agora, pessoal, bom, já apliquei a lei de Kirchhoff para todas as malhas que tem. O último passo é escrever a equação da saída. Pessoal, a minha saída E0 de S, ela é a minha queda de tensão em Z4, que vale Z4 e 2 de S. Então, olha só. A gente precisa agora, para fazer a nossa divisão, para achar a nossa função de transferência, chama essa aqui de 3. Eu preciso dividir a minha a minha saída pela minha entrada. E eu preciso cancelar a corrente de forma que só tenha constante, tá? Bom, aqui está multiplicando por I2. Na minha entrada está sendo multiplicado por I2 e por I1. Então, eu preciso dar um jeito de todos esses termos aqui estarem sendo multiplicados por I2, para que a gente possa cancelar os I2. Ainda bem que a gente tem uma relação de 1 e 2, para que a gente possa substituir. Então, no nosso próximo passo, a gente vai substituir 2 em 1. Tá? Então, vamos lá, ó. Então, a gente tem aqui, ó. Então, eu vou substituir aqui, ó. No lugar de I1 de S aqui, ó, eu vou escrever toda essa relação. Então, no lugar de 1 de S, eu vou escrever I2 de S, que multiplica Z2 mais Z3 mais Z4 sobre Z2. Tá? Tudo isso daqui que multiplica Z1 mais Z2 menos I2 de S Z2, isso daqui é igual a E de I de S. Bom, a gente tem que fazer agora essa distributiva. Vamos lá. I2 de S vai ser... Bom, Z1 vezes Z2 dá Z1, Z2. Z1 vezes Z3 dá Z1, Z3. Z1 vezes Z4 dá Z1, Z4. Z2 vezes Z2 dá Z2 ao quadrado. Z2 vezes Z3 dá Z2, Z3. Z2 vezes Z4 dá Z2, Z4. Tudo isso daqui dividido por Z2. Menos I2 de S. Z2 é igual a E de I de S. Tá? Então vamos lá. Ó. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colocar... Continuando aqui, ó. A gente tem que colocar o nosso I2 em evidência. Então, o I2 de S, se eu colocar em evidência, aqui no primeiro sobra tudo isso que está aqui, ó. Então, vai sobrar aqui Z1, Z2, mais Z1, Z3, mais Z1, Z4, mais Z2 quadrado,
mais Z2, Z3, mais Z2, Z4. Tudo isso dividido por Z2. Bom, menos, se eu tirar o Z2 em evidência, o I1 daqui, sobra só Z2. Isso daqui é igual a E de I de F. Então vamos lá, ó. I2 de S. Bom, ó, mínimo múltiplo comum entre Z2 e 1 é Z2. Z2 que divide Z2, 1. 1 vezes tudo isso que está aqui em cima é tudo isso que está em cima. Então, Z1, Z2, mais Z1, Z3, mais Z1, Z4, mais Z2 ao quadrado, mais Z2, Z3, mais Z2, Z4. Pessoal, o Z2 que divide 1, 1 vezes Z2, menos Z2 quadrado. Isso daqui é igual a E de S. Olha aqui, eu tenho mais Z2 quadrado menos Z2 quadrado, o que eu posso fazer? Cancelar. Então, olha só. Então, ó, o meu I2 de S, ele vai ser aqui, D1, D2, mais D1, D3, mais D1, D4, mais Z2, Z3, mais Z2, Z4. Sobre Z2 é igual a E de I de S. Pronto, pessoal, consegui escrever meu E de I de S todo multiplicado por I de S. Agora a gente pode achar a nossa função transferência. Então, para a gente achar a nossa função de transferência, a gente tem que dividir a nossa saída, que é E0 de S, que a gente já sabe o valor dela, é I2 de S vezes Z2, pela nossa entrada, E de I de S, que vale quanto? Vale, vamos lá, ó. Ela vale I de 2 de S, que multiplica Z1, Z2, mais Z1, Z3, mais Z1, Z4, mais Z2, Z3, mais Z2, Z4, sobre Z2. Então, ó, eu tenho I de 2 de S multiplicando em cima e embaixo, eu posso cortar. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que Z2 sobre 1. Uma divisão de fração, a gente mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, o meu E0 de S vai ser igual a E0 de S por E I de S. Eu vou manter o primeiro, vai ficar Z2 sobre 1 vezes o inverso do segundo, que é Z2 sobre D1, D2, mais D1, D3, mais D1, D4, mais D2, D3, mais D2, D4. Bom, fazendo essa multiplicação, pessoal, a gente tem a nossa função de transferência, e agora eu vou fazer assim nessa disposição. Vocês vão entender por quê.
a nossa função de transferência vai ser E0 de S por E de S vai ser igual a Z2 quadrado, Z1, Z2 mais Z1, Z3 mais Z1, Z4 mais Z2, Z3 mais Z2, Z4. Quando chega nesse ponto, eu acabei? Não, pessoal, quando chega nesse ponto, a gente não acabou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar ele para o domínio do tempo. Como que a gente vai voltar para o domínio do tempo? Com essas relações aqui que a gente já definiu. Então, vamos voltar ele para o domínio do tempo aqui, ó. Então, E0 de S por E de S vai ser igual. Vamos lá, Z2 a gente já viu que é 1 sobre C1S. Então vai ficar aqui, ó, 1 sobre C1S ao quadrado. Espera aí, pessoal, que eu acho que alguém chegou aqui para nossa aula. Oi, Luiz, faz tempo que você caiu, cara? Não, qual é agora? Que eu troquei agora pelo aplicativo. Ah, beleza. Vamos continuar lá. Aí nem... Deu nem 30 segundos. Ah, então beleza. Então, ó, a gente está substituindo, Luiz, os valores de Z pelos valores no domínio do tempo deles. Então, ó, Z1 é 1 sobre C1S. Z1 aqui é R1. Z2 é 1 sobre C1, então vai ficar R1 sobre C1S. Z1, Z2. Z1, Z3 aqui vai ficar R1, R2. Z1, Z4 vai ficar R1 sobre C2S. Tá? Vamos lá. Mais. Bom, Z2, Z3 vai ficar R2 sobre C2S. E Z2, Z4 vai ficar 1 sobre C1, C2S quadrado. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá, vamos continuar no cálculo aqui. E0 Professor, de eu acho que a gente já está tentando entrar na aula. Deixa eu ver. Vocês me avisam isso. Não, por enquanto não apareceu nada aqui não, cara. Bom, se aparecer aqui, vai apitar aqui, eu coloco. Beleza. Mas se você vir que ela conseguiu aí, vocês me dão um toque, tá? Que às vezes eu tô aqui no meio do exercício e aí a gente não percebe. Tranquilo. Ó, então vamos lá, pessoal. 1 ao quadrado, aqui ó, 1 ao quadrado dá 1. C1S ao quadrado dá C1 quadrado S quadrado. O mínimo múltiplo comum entre C1S, 1, C2S e C1, C2S quadrado vai ser C1, C2S quadrado. Vamos lá, C1, C2S quadrado que divide C1S vai dar C2S vezes R1, R1, C2S. C1, C2S quadrado que multiplica 1, aí agora pediu. Oi, Leidiane, bem-vindo, tudo bem? Tá me ouvindo Tudo bem, professor? Desculpa o atraso. Imagina, tá me ouvindo bem? Tô. Tá, então beleza. Então vamos lá, ó. Pessoal, C1, C2S quadrado que multiplica R1, R2 vai ficar R1, R2, R1, R2, C1, C2S quadrado.
C1C2S² que divide C2S vai ficar C1S vezes R1, vai ficar então R1 C1. C1C2S² que divide C2S² vai ficar C1S. Então aqui mais R2 C1S. C1C2S² que divide C1C2S², 1 vezes 1 mais. Então vamos simplificar agora. Ó. A gente tem C1² aqui, a gente pode cortar com esse C1. A gente tem esse S² dividindo aqui, que a gente pode cortar com esse S². Então, pessoal, a gente então, o que a gente vai fazer? Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Aqui em cima vai ficar C2. E C1 vai multiplicar todo mundo aqui embaixo. Então, a minha função de transferência... Entenderam isso que eu falei, pessoal? Ó. Então, ó, eu cortei esse quadrado com esse 1. Cortei esse S² com S². Então, fica 1 sobre C1 e divide tudo isso por C2. Eu vou manter o primeiro, vai ficar 1 sobre C1. Vezes o inverso do segundo, vai ficar C2 sobre isso. Então, C2 vezes 1 aqui em cima vai dar C2. C1 vezes todo mundo aqui embaixo é só multiplicar C1 por todo mundo. Então, vai ficar aqui, ó, R1, C1, C2S, mais R1, R2, C1², C2, S², mais R1, C1², S, mais R2, C1² S, mais C1. Bom, a gente pode simplificar ainda mais um pouquinho. O que a gente pode fazer? Colocar o S em evidência, os S² em evidência. Então, ó, a minha função de transferência final do sistema vai ser E0 de S por EI de S é igual a C2. Então aqui, ó, vou colocar o S² em evidência. S² que multiplica R1, R2, C1², C2. Mais. Colocando o S em evidência aqui, ó, o S vai multiplicar R1, C1, C2, mais R1, C1², mais R2, C1², mais C1. Esse daqui é a função de transferência desse meu sistema aqui, ó. Calculado agora pelo método das impedâncias complexas. Pessoal, alguma dúvida? Professor, volta a folha de cima, por favor. Volto. Essa aí, isso. Não precisa preocupar não, pessoal. Eu tô gravando, Leidiane, desculpa. Eu tô gravando a aula. Todo mundo deve errar, né? Eu estou gravando a aula e além disso eu posto, então depois lá no AVA, o link da aula no YouTube, mas está no meu canal do YouTube, que é o meu nome, tá, pessoal? É Luiz Paulo Enádio dos Reis. E eu posto junto com lá, eu escaneio essas folhas dos exercícios que eu faço e coloco lá também. Certinho. Tá joia? Alguma dúvida, pessoal? O primeiro S ao quadrado que o senhor colocou é simplificação de cima. Isso, só peguei aqui, ó, e separei o S, ó. O S ao quadrado, multiplica isso daqui, não mudou nada. O certo. S, sim, eu coloquei ele em evidência, tá? Ah, tá. Ele tem 3 termos, eu coloquei ele em evidência. Certinho. Tá joia? Uhum. Querem mais um exercício de circuito? Ah, é bom. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar ele na tela.
aqui para vocês. Eu vou colocar ele na tela aqui para vocês. Enquanto isso, eu vou explicando para a Leidiane um pouco do que eu fiz, tá? Um pouco do que significa. Deixa eu me perguntar, vocês estão vendo só a minha tela ou vocês ainda veem a minha câmera? Tô vendo só a tela, professor. Só a tela? Tô vendo a tela e a câmera no cantinho embaixo ali. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Leidiane, você tá vendo a tela ou você tá vendo minha câmera? Agora eu só tô vendo a folha. Peraí, agora. Agora eu tô vendo a tela e no cantinho aqui embaixo eu tô vendo a folha. A folha? Então tá bom. Ó, pessoal, vai tentando fazer isso daqui que eu vou voltar e vou explicar pra Leidiane o que a gente tá fazendo, tá? Ó, Leidiane, o que a gente está fazendo? Tem como resolver os exercícios usando impedâncias complexas, tá? Circuitos elétricos a gente consegue fazer assim. Então, olha só. O que a gente pode fazer? Quando a gente faz isso, a gente pula um passo, tá? A gente já escreve as equações no domínio de Laplace. A gente não precisa ficar transformando ele, escrever a EDO e depois transformar para o domínio de Laplace. Então, olha aqui. Onde tem uma resistência, eu vou trocar por uma impedância complexa, que vale Z, e o valor dela é R. Onde eu tenho uma impedância que é onde eu tenho um indutor, eu troco por uma impedância que vale Z, e ela vale LS. Onde eu tenho um capacitor C, eu troco por uma impedância que vale 1 sobre CS. Onde eu tenho uma resistência em série com uma indutância, eu troco por uma impedância Z, que vale R mais LS. E onde eu tenho uma impedância, uma resistência em série com capacitor, eu troco por uma impedância que vale R mais 1 sobre CS. Se a gente simplificar, fica RCS mais 1 sobre CS. E onde eu tenho uma impedância que é L e C em série, eu troco por uma única impedância Z, que vale LS mais 1 sobre CS. Se a gente simplificar, fica LCS quadrado mais 1 sobre 1 mais 1 sobre C. Então, olha aqui no exercício. Esse aqui era o circuito que eu queria calcular a função de transferência, tá? E o que eu fiz? Eu passei ele para o domínio da impedância. Então, onde tinha R1, eu troquei por Z1. Z1 vale o quê? R1. Onde tinha o C1, eu troquei por Z2. Professor, Oi. tá bem embaçado. Tem como, será? Meninos, Aí, melhorou. vocês já anotaram vocês já anotaram o exercício? Já anotou, Luiz? Pera aí. Tirei uma Não, foto dele aqui. Então vamos lá. Pode ir que eu já tirei uma foto dele aqui. Então, ó. Ah, melhorou. Então vamos lá, ó. Aqui, então o que eu vou fazer? Então o que eu faço? Eu passo ele para o domínio das impedâncias. Então onde tinha R1, eu substituí por Z1. Z1. Quanto que vale Z1? R1. Onde tinha C1, eu substituí por Z2. Z2, ela é um capacitor, então é 1 sobre C1, S. Onde tinha Z3, onde tinha R2, eu substituí por Z3, que vale R2. E onde tinha Z4, eu substituí por C2, que vale 1 sobre C2, S. Tá? Certo. Então, olha só. Eu reconstruí o meu circuito no domínio das impedâncias complexas. Aqui, ó. Então, eu já passei ele para o domínio de Laplace. A minha E de t vale E de 0. A minha E2 de t... O meu E0 de t vale E0 de S. Aí, todo o restante dos cálculos, Lidiane, é igual. Ó. A gente faz LKT da malha 1, acha a equação da primeira malha. LKT da malha 2, acha a equação da segunda malha. Equação da saída, substitui uma na outra, até achar a função de transferência.
Depois que a gente acha a função de transferência em Z, aí o que a gente faz? A gente tem que voltar ele do domínio da impedância complexa para o resto. Então a gente substitui, ó, onde é Z1, a gente coloca R1. Onde é Z2, 1 sobre C1. Onde é Z3, é R2. E assim por diante. Entendeu, mais ou menos? Entendi Tá? sim. Então vocês estão tentando fazer o exercício lá? Eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem e já eu corrijo, tá? Eu acho importante tentar fazer. Pessoal, qualquer dúvida é só me chamar aqui, tá? Eu tô aqui, não vou sair não. Eu vou no máximo beber uma água e já volto. Voltei, pessoal. Alguma dúvida até agora? Batendo cabeça aqui, pessoal. Não, mas é pra tentar fazer mesmo. Essa resistência R3 com esse capacitor aqui, eu não posso colocar ele no menos Z? Cara, você não pode por um único motivo. A saída é a tensão no capacitor.
Se não fosse ela essa saída do sistema, você poderia, tá? Uhum. Mas como ele é a saída do sistema, aí você tem que deixar ela sozinha. Então, no caso, aí seria. São 4, então. Seria Z1, Z2, Z3 e Z4. Isso, Z1, Z2, Z3, Z4. Só que, ó, tem os valores aqui, tá? Esqueçam disso. Entendi. Certo.
Estão quase, pessoal? Professor, vai ser melhor o senhor fazer aí e eu vejo onde que eu errei. Então vamos lá. Acho que eu travei. Eu ia falar isso também. Eu não anotei o começo da matéria, Uhum. aí eu não tô conseguindo consultar pra terminar. Tá, vamos lá. Pera aí, só um minuto só. Só vou no banheiro e aí, quando eu voltar a gente faz. Tranquilo. Vamos lá. Estão vendo minha folha agora? Sim. Sim. Vamos lá. O exercício é esse daqui, ó. Aqui, R1, R2, R3, T. Tá ali tá V1, pessoal, mas eu vou chamar de E, de I, de T. E aqui eu vou chamar só para a gente manter o padrão que a gente estava vendo. E0 de T. Então, ó, só que ele deu uma informação a mais. Ele falou que todas as resistências valem 1 kΩ e o capacitor ele vale 1 microfarad. Tá? Então vamos lá. Ó. Primeiro passo, a gente vai resolver esse exercício. A gente vai resolver ele normal ou no domínio da impedância? Se a gente for resolver ele no domínio da impedância, a primeira coisa que a gente precisa fazer é destacar cada elemento passivo e transformar em uma impedância complexa. Então essa resistência aqui, ó, eu vou transformar ela em Z1. Quanto que vale a Z1, pessoal? Vale R1, que vale, ó, eu tenho o valor dela, tá? Vale 10 a terceira. Essa impedância aqui eu vou transformar em Z2. Quanto que vale Z2? Z2 vale R2, que também vale 10 a terceira. Essa resistência aqui eu vou transformar em Z3. Quanto que vale Z3? Vale R3, que também vale 10 a terceira. E aí o Luiz me perguntou, muito bem colocado, por que eu não posso transformar esse R e esse C aqui em uma única impedância em série? Eu só não posso fazer isso porque C ele é a minha saída do sistema. Se ele não fosse a saída do sistema, não teria problema nenhum, tá? Mas como ele é a saída do sistema, a gente tem que transformar ele em um só. Z4 aqui. Z4. Quanto que vale Z4? Vale 1 sobre CS. Bom, mas o CS, ele vale 10 a menos 6. Então eu posso escrever o meu Z4 aqui, ó. 10 a menos 6 eu posso passar para cima. 10 a sexta sobre S. Então, tem o valor. Então eu vou desenhar agora, redesenhar o meu circuito agora no domínio da impedância. Então aqui, ó, Z1, aqui Z2, aqui Z3 e agora Z4. Pessoal, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Estão percebendo alguma semelhança?
Estão percebendo? Fica igual praticamente. É igual praticamente não, ele é exatamente igual. Então a função de transferência vai dar até a função de transferência no domínio da impedância vai dar exatamente a mesma. Só vai mudar quando a gente tiver no domínio, quando a gente for voltar para o domínio de Laplace, tá? Mas eu vou fazer de novo porque nunca é demais. Então, ó, uma vez que a gente passou para o domínio da impedância, o restante é igual, a gente calculava o outro. Então, o primeiro passo é aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em todas as malhas. Vamos começar aqui pela malha 1. Então, ó. Professor, Oi. não dá para chegar a folha um pouquinho para cá? Para cá, para que lado? Isso, lado... aí antes eu tirar as canetas. Aí. Melhora? Obrigada. Nada. Aham. Se não te atrapalhar, melhor. Não, atrapalha de jeito nenhum. Ó, então vamos lá. LKT da malha 1. Pra mim, pra esse lado, já cortou um pouco. E agora? Tem como dar posição? Pra mim tá bom aí agora. Não sei como é que tá o restante pessoal aí. Tem como mudar a posição das câmeras aqui? Parece que corta um pedaço. Tá bom, assim eu consigo ver. Nesse programa, cara, eu não sei se tem como... Não, agora assim nessa posição por mim tá bom. Eu consigo ver também. Tá joia? Então vamos lá. Ó, então eu vou aplicar LKT na malha 1. Quando ele passa por uma fonte, ele tem um ganho negativo. EI de S mais a queda de tensão em Z1 mais a queda de tensão em Z2. Isso daqui é igual a 0. O meu E de negativo, eu vou passar para o lado de lá. Então, ó, qual que é a queda de tensão na impedância Z1? É o valor da impedância vezes a corrente que passa nela. E 1. Mais, qual que é a queda na impedância Z2? É o valor da impedância Z2 vezes a corrente que passa nela. Quando eu estou analisando a malha 1, ó, eu tenho I1 passando no sentido e I2 passando no sentido contrário. Então vai ficar aqui, ó, I1 de S menos I2 de S. O meu E de I que está subtraindo vai passar para cá, somando. E de S. Vamos aplicar a distributiva. Z1 I1 de S mais Z2 I1 de S menos Z2 I2 de S. Isso daqui é igual a E de I de S. Tá? Vou colocar I1 em evidência, então fica aqui I1 de S e multiplica Z1 mais Z2 menos Z2 e 2 de S é igual a E de I de S. Vou chamar essa equação aqui de 1. Vamos continuar ela. Ô Luiz, Oi. mas naquela imagem que você tá mostrando, tinha 3 correntes lá que parecia, né? Na outra? Ah, tá. É porque ela estava fazendo análise de nó, tá? A gente não tá dando análise de nó, não. Ah, entendi. É porque eu fui pelo coisa lá, o meu Foi tinha pelo dado 3 desenho. correntes. Ah, entendi. Então tá tudo certo. Ó, então vamos lá, ó. O próximo passo, pessoal, agora é fazer o LKT. Já acabou as malhas? Não, né? A gente tem que fazer o LKT para todas as malhas. A gente fez para a malha 1, vamos fazer para a malha 2. Então aqui, ó, seguindo o caminho da malha 2. Ela é AV, a queda de tensão em Z2, mais queda de tensão em Z3, mais
a queda de tensão. Em Z4, isso daqui é igual a 0. Em Z2, pessoal, é o valor da impedância vezes a corrente que passa nela. Quando eu estou analisando o I2, está passando I2 no sentido e I1 no sentido contrário. Então, I2 de S menos I1 de S. Z3 é o valor da impedância mais a corrente que passa nela. Só passa aqui I2 de S. E Z4 vezes I2 de S. Isso daqui é igual a 0. Vamos aplicar a distributiva aqui agora. Então fica aqui, ó, Z2 que multiplica Z2 I2 de S menos Z2 I1 de S mais Z3 I2 de S mais Z4 I2 de S. Tudo isso daqui é igual a 0. Bom, o que eu vou fazer? O meu Z2 está negativo, o meu I1 aqui, ó, ele está negativo, eu vou passar para o lado de lá. Estrategicamente a gente vai fazer isso, espertamente a gente faz isso, porque a gente sabe que a gente precisa cancelar uma corrente. Porque para ser uma função de transferência, tem que ser a minha saída, as únicas coisas que podem variar com o tempo é a minha entrada, que é EI de S, e a minha saída, que é E0. Todo o restante tem que ser corrente. Então, a corrente a gente vai ter que cortar. Então, se eu achar uma relação das correntes, eu posso substituir uma na outra. Então, vamos lá, ó. Vou colocar I2 em evidência. Então, fica I2 de S, que multiplica Z2 mais Z3 mais Z4. É igual a... Tá negativo, vai passar positivo? Z2 e 1 de S. Eu vou isolar I1, ó, pessoal. Então, o meu Z2 vai passar dividido. I2 de S vai ser Z2 mais Z3 mais Z4 sobre Z2. Isso daqui é igual a I1 de S. Vou chamar essa minha equação aqui de 2. Bom, já apliquei a lei de Kirchhoff das tensões para as N malhas que existiam, tá? Qual que é o próximo passo, pessoal? O próximo passo é agora a gente vai aplicar... Qual que é o próximo passo? Desculpa, aí, lembrei. O próximo passo agora é achar a equação da saída. Então vamos lá. Para achar a minha equação da saída, a gente vai... A minha saída, deixa eu pegar aqui para a gente pôr junto aqui, ó. Ela é a tensão em 0 de S. A tensão em E0 de S é o valor da impedância, Z4 vezes a corrente que passa por ela, que é I2 de S. Então, ó, essa daqui é o meu 3. Então, olha só, para achar a função de transferência, a gente tem que dividir a equação da minha entrada, E de I de S, pela minha saída. Desculpa, minha saída, E0 de S, pela minha entrada, EI de S. E só pode ter constantes. Tudo que pode variar é EI de S e E0 de S. Pessoal, mas a gente tem as correntes aqui, né? Então a gente tem que arrumar um jeito de sumir com essas correntes. Bom, o meu aqui está escrito, o meu Z4 está multiplicando I2 de S. Se eu conseguir escrever todo mundo aqui multiplicando I2, eu consigo cortar o meu I2. Então, ainda bem que a gente tem uma equação que relaciona I1 com I2. Então, o nosso próximo passo, ó, é substituir 2 em 1. Então, vamos lá, ó. Onde tem I1, eu vou escrever essa relação aqui, ó. Então, onde tem I1, eu vou escrever I2 de S que multiplica Z2 mais Z3 mais Z4 sobre Z2
Bom, o resto continua igual. E multiplica. Z1 mais Z2 menos Z2 e 2 de S é igual a E de S. Então vamos lá, ó. Agora eu vou aplicar a distributiva. Então, I2 de S, Z2 vezes Z1 fica Z1, Z2. Z1 vezes Z3, Z1, Z3. Z1 vezes Z4 mais Z1, Z4. Mais Z2 vezes Z2, Z2 ao quadrado. Z2 vezes Z3, Z2, Z3. Z2 vezes Z4, Z2, Z4. Todo mundo aqui, ó, dividido por Z2. Menos Z2 e 2 de S. Isso daqui é igual a E de I de S. Tá? Então vamos continuar. Próximo passo, pessoal. Eu tenho I2 nos dois termos. Eu vou colocar o I2 em evidência. Então vai ficar aqui, ó. I2 de S que multiplica. Bom, se eu tirar I2 desse termo, fica esse termo todo. Então, Z1, Z2, mais Z1, Z3, mais Z1, Z4, mais Z2 ao quadrado, mais Z2, Z3, mais Z2, Z4. Tudo isso dividido por Z2. Opa, aqui, ó. Tirei 2 daqui, tudo isso menos Z2, tá? Ignora isso daqui, ó. Isso daqui é igual a E de S. Então eu tenho que fazer, ó, o mínimo múltiplo comum de Z2 e 1. É óbvio que dá 1. Então vamos lá, ó. Dá Z2, desculpa. E 2 de S, ele é igual a mínimo múltiplo comum de Z2 e 1 dá Z2. Z2 que divide Z2, 1. Vezes todos esses termos de cima, vão dar os próprios termos de cima. Então, Z1, Z2, mais Z1, Z3, mais Z1, 4, mais Z2 quadrado, mais Z2, Z3, mais Z2, Z4. Z2 que divide 1, Z2 vezes Z2, menos Z2 quadrado. Isso aqui é igual a E de S. Bom, eu tenho mais Z2 e menos Z2. O que eu posso fazer com ele? Cancelar. Então, pessoal, a minha função de transferência vai ser I2 de S que multiplica Z1, Z2, mais Z1, Z3, mais Z1, Z4. Minha função de transferência, não estou longe dela. Mais Z2, Z3, mais Z2, Z4. Dividido por Z2. Isso aqui é igual a minha E de I de S. Agora sim a gente pode encontrar a função de transferência. Então, vamos lá. Para eu encontrar a minha função de transferência, ele é a minha saída, E0 de S, que é I2 de S, que multiplica Z2, dividido pela minha entrada, E de S, que é igual. Então, vamos lá. Ó. Ela é I2 de S, que multiplica Z1, Z2, mais Z1,
Z3 mais Z1, Z4 mais Z2, Z3 mais Z2, Z4. Tudo isso dividido por Z2. O que a gente faz aqui, pessoal? Tem o I2 multiplicando em cima e embaixo. O que eu posso fazer? Cancelar. Aqui, ó, é a mesma coisa que Z2 sobre 1. Mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, o meu E0 de S vai ficar sobre E de S vai ser... Aqui vai dar Z2 quadrado divide Z1, Z2 mais Z1, Z3 mais Z1, Z4 mais Z2, Z3 mais Z2, Z4. Pronto, ó. Essa daqui é a minha função de transferência. Só que agora eu preciso voltar aos meus valores, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Os meus... A gente definiu aqui, ó. Se a gente olhar, pôr aqui o gabarito aqui do lado. Então, ó, quanto que vale... Então, ó, E0 de S sobre E... Ô, Luiz, se Oi. você puxar um pouquinho para a direita... Peraí. Um pouquinho para a direita. Pra cá? O outro. Ah, não, Outro lado. é que no espelho tá invertido, né? Se tá invertido na câmera. Melhorou? Mal um pouco. Tá cortando... Não sei como você escrever, tá cortando, hein? Pode encostar no pedestalzinho aí que fica bom. Ih, agora ficou bom, tá bom. Não sei se os demais O estão pessoal bons tá também. bom aí também? Tá sim. Tudo certo. Então vamos lá. Quanto que vale Z2, pessoal? Z2, a gente viu que ele vale 10 a terceira. Então aqui, ó, 10 a terceira ao quadrado. Quanto que vale Z1? Z1 e Z2. Então aqui é 10 a terceira vezes 10 a terceira. Mais Z1, Z3. 10 a terceira vezes 10 a terceira. Z1, Z4. Mais 10 a terceira vezes 10 a sexta sobre S. Tá? Mais Z2, Z3. 10 a terceira vezes 10 a terceira. Mais Z2, Z4, tá? 10 a terceira vezes 10 a sexta sobre S. Pronto. Substituir os valores. Agora é só fazer matemática. Então vamos lá. E0 de S por E de S, ele é igual a... Vamos lá. Aqui em cima, ó, 10 a terceira ao quadrado, a gente tem potência de potência. Mantenho a base e multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. 10 a terceira vezes 10 a terceira, multiplicação de potência de mesma base. Mantém a base e somos os expoentes. 3 mais 3, 6. Mesma coisa aqui. Aqui, ó, 10 a terceira vezes 10 a sexta, mantém a base, somos expoentes. 6 mais 3, 9 sobre S. Mais 10 a sexta, mais 10 a nona sobre S. Então, ó, E0 de S por E de S vai ser igual a... Então, vamos aqui, ó, 10 a sexta. Pessoal, 10 a sexta mais 10 a sexta mais 10 a sexta, eu tenho aqui 3 vezes 10 a sexta, tá? 10 a nona sobre S mais 10 a nona sobre S, eu tenho 2 vezes 10 a nona sobre S. Então, olha só,
Agora, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum entre S e 1. Então, E0 de S por E de S vai ser igual a... Então, vamos lá, ó. Aqui em cima continua 10 a sexta. O mínimo múltiplo comum desses dois é S. S que divide 1S vezes 3 vezes 10 a 6. 3 vezes 10 a sexta, S. S que divide S, 1 vezes 2 vezes 10 a nona. Pessoal, eu tenho aqui, ó, E0 de S por E de S. Uma divisão de fração. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então vai ficar aqui, ó, 10 a sexta S sobre 3 vezes 10 a sexta S mais 2 vezes 10 a nona. Pessoal, eu posso colocar o 10 a sexta em evidência aqui embaixo, ó. E0 de S por E de S vai ficar aqui, ó, 10 a sexta S que multiplica. Se eu colocar o 10 a sexta em evidência aqui, sobra 3S mais 2 vezes 10 a terceira. Tá? Ó, eu tenho 10 a sexta multiplicando em cima e embaixo. O que eu posso fazer com ele? Cancelar. O meu E0 de S por E de S vai ser S sobre 3S mais 2000. Se vocês voltarem lá, pessoal, vocês vão ver que é o mesmo resultado, tá? Só muda a forma como eu faço o exercício. Pessoal, então vamos lá. Alguma dúvida no exercício? Não, desse jeito eu achei que fosse mais prático que o outro que nós fazíamos. Essa forma é bem mais fácil. É que professor é ruim, sabe? Professor primeiro ensina o difícil, para depois ensinar o fácil. Mas não é, pessoal. Na prova vai cair só esse fácil aí? Oi? Na prova cai só esse jeito mais fácil aí? Não, na prova eu peço para fazer pelos dois. Pessoal, então olha só. Deixa eu perguntar. O Luiz eu já sei que não. Danilo e Leiane. Vocês chegaram a assistir a aula da semana passada? Professor, eu não vi nenhuma aula essa semana. De nenhum professor. Então, olha só. Deixa eu dar o recado então. Porque a gente teria mais meia hora de aula, né? Que é até 9h30. Só que, para continuar, agora eu vou continuar com amplificador operacional, mas já no domínio da impedância. Mas para vocês entenderem as contas que eu vou fazer em amplificador operacional, vocês têm que ter visto o meu vídeo da aula passada, tá? Esse vídeo da aula passada está lá no meu canal, tá lá no AVA de vocês. Eu coloquei, se vocês entrarem em aula 2, unidade 2, sessão 1, também vocês acham. Mas eu acabei de colocar ele no chat aqui, ó. Tá? Pessoal, meu chat pra mim não tá aparecendo não. Não tá aparecendo o chat pra vocês? Clica no 3 pontinhos ali, ó. Aparece alguma coisa. Cadê? Então, o meu tem mostrar configurações, entrar inteiro, O chat costuma estar do lado dos 3 pontinhos. O meu 3 pontinhos tem o mostrar participantes, mas você clica aqui. Ô Luiz, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você tá no grupo de WhatsApp dos alunos que eu tô criando? Ainda não. Me passa seu celular. Mensagem, não. Me passa seu celular que eu vou te incluir agora. E aí eu mando o link lá. Eu acho que você anotou. Chegou a anotar na aula passada, na aula de automação. É parte novo que não custa. Vamos lá. 9168 9168 7060. Aqui tá aqui sim. Luiz Fernando. Então peraí, deixa eu adicionar você aqui.
Deixa eu ver aqui. O link. Adicionar na pessoa. Aqui, ó. Luiz Fernando. Pronto. Acabei de adicionar o celular. Ó. Vou colocar o link no. Vou colocar o link lá então. Certo. E aí, pessoal, vocês terminam de. Sabe por quê? Pra semana que vem, pra assistir o vídeo da semana que vem, tem que estar na ponta do. Tem que ter assistido da aula passada para entender da semana que vem. E aí, por favor, vocês assistam. E aí, semana que vem a gente já começa direto no. Já começa direto na matéria, não precisa ficar dando. Ó, vou mandar o link lá. Pronto, acabei de mandar o link. Então, pessoal, então por hoje. Chegou aqui. Então por hoje eu vou deixar esses minutos finais para vocês verem o vídeo da aula passada, tá? E aí semana que vem a gente continua já. Ah, Leidiane que não tinha. Então deixa eu explicar, é bom que eu reafirmo para todo mundo. E aí a gente fica todo mundo alinhado, tá? Como que tá funcionando a aula a partir de agora? Como que vai funcionar a aula a partir de agora? A Croton disponibilizou pra gente esse ThemeWorks, tá? Da Microsoft. Ele é um software pago, então não vai ter mais o problema de ficar caindo a chamada. Vocês viram que hoje a gente tá com 2 horas de chamada e ainda não caiu, não teve problema nenhum. Então, eu vou criar as aulas e todos os professores, tá? Isso que eu tô falando aqui vai valer para todos os professores a partir de segunda-feira. E a gente vai colocar as aulas lá no primeiro tópico de todas as matérias. Então, quando você for entrar na matéria de segunda-feira, você pode ir na aula 1, que vai estar lá o link para a aula. Não vai mudar o link. Toda semana vai ser o mesmo link da aula. Então, você vai entrar lá na aula 1 e entrar no link da aula. Toda semana você vai fazer da mesma forma. E aí a gente vai fazer por aqui enquanto não voltar. A previsão, por enquanto, é 13 de abril. Mas até lá ninguém sabe se essa previsão pode ser prorrogada. Ninguém sabe o que vai acontecer, tá, pessoal? Eu tô aqui tentando aprimorar para fazer da melhor forma possível. Então espero que deu para vocês aprenderem da forma como ela está funcionando, tá? Qualquer dica, qualquer coisa eu agradeço. É sempre muito bem-vinda. E é isso, pessoal. Por hoje é só.